Bom, boa Boa noite, noite, galera. boa noite aos Boa noite. presentes. Boa noite, João, boa noite, Jorge, boa noite, seu Washington. Bom, agradeço a presença e damos início à terceira parte do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Essa é a terceira e última parte. E, enfim, agradecer também àqueles que verão o vídeo lá no YouTube ou através do link que a gente disponibiliza, no momento que der, no momento que for possível, aí, no corre-corre do dia a dia. Enfim, dando início, já orientando aquelas pessoas que querem colocar um copinho de água para a gente fluidificar, querendo ou não, é um estudo, mas também é uma forma de reunião, de comungar, de uma forma de oração. A gente está aqui também lendo a palavra de Deus e estudando o Evangelho. Enfim, gostaria de pedir para o João, que acabou de chegar aí conosco, para fazer uma oração inicial, depois eu faço uma leitura de uma mensagem e a gente já inicia essa parte final do capítulo 13. Joia? Faça conosco uma oração, João, por favor. Assim, Obrigado. queridos irmãos, vamos então nos concentrarmos neste momento, que é um momento de luz, um momento em que nós entramos em harmonia, em sintonia com o nosso Mestre querido, nosso Mestre Jesus, e para que realmente essas energias possam chegar até o nosso querido Mestre, primeiro nós temos que acalmar o nosso coração, a nossa mente, depois de ficar bem tranquilos, mesmo diante, como falou nosso irmão Guilherme, do corre-corre do dia a dia, mas que esse momento a gente possa aproveitar, que é um momento de intensa luz, de intensa harmonia com o nosso querido Mestre. Mestre Jesus, agradecido estamos porque aqui reunidos em Teu nome, queremos estudar um pouco mais do Teu Evangelho. Sabemos da nossa pequenez, da nossa imperfeição e da dificuldade, Mestre querido, de entender de forma profunda o Teu Evangelho. Mas nós estamos tentando, Mestre. O Senhor pode ter certeza, e o Senhor tem, que nós estamos aqui buscando a nossa evolução, a nossa melhoria. Então, Mestre querido, que o Senhor possa, neste momento, nos abençoar, nos amparar, possa tocar cada coração que hoje participa desse estudo. Nós que estamos aqui ao vivo e aqueles também que irão nos ver posteriormente. Que eles possam sentir envolvido pelas tuas vibrações de amor, abraçados, Mestre Jesus, por essa energia tão boa, onde nós nos sentimos em um porto seguro. Então, Mestre Jesus, que hoje o estudo do nosso irmão que ele seja inspirado pela espiritualidade amiga, por a irmã Laura, e que esse estudo possa nos trazer grandes conhecimentos e assim a gente continuar buscando esta harmonia, esta paz. Então, Mestre querido, em Teu nome, em nome dos mentores amigos, em nome de Deus, em nome dessa nossa querida irmã Laura, pedimos a permissão, então, para iniciarmos o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, João. Já chegou, eu já te dei trabalho. É isso aí. É Trabalhador que importante. chega, trabalho sempre tem. Não é importante, porque a gente chega meio, né, atarefado ao longo do dia, e aí meio tenso, de repente você solicita essa prece, é o momento em que a gente entra em harmonia, né, cara? A gente precisa disso. Pois é, pois é. E até mesmo no livro, no finalzinho dos capítulos finais, que orientam como se faz alguns tipos de reuniões espíritas, ali no livro dos médiuns, sempre se orienta, né, esse tempo inicial para
a gente ficar um pouco mais em paz, tranquilo, uma oração, uma mensagem, um tempo para acalmar os ânimos, porque a gente fica no automático no dia a dia, que nos exige bastante, né? Resposta pronta, objetiva, raciocínio, isso vai desgastando, sendo que aqui a gente Verdade. nos exige um pouco mais de contemplação. Bom, falando de contemplação, vou puxar o que a gente viu até hoje nos últimos 2 encontros. O primeiro foi com o Anderson, foi a primeira parte desse capítulo 13, que é não saiba a vossa mão esquerda o que dê vossa mão direita. E esse capítulo fala muito sobre doação, caridade, benevolência, fala sobre a caridade material, sobre a caridade moral, usa algumas histórias, algumas metáforas, como o anjo da consolação, como o óbolo da viúva, fala sobre dar o que se tem, dar o que se acha, mais além do que se acha que tem, as formas de doação. Então, enfim, na primeira parte, que é, deixa eu pegar aqui, a primeira parte, o nome do capítulo é Fazer o Bem Sem Ostentação. Ali muito se fala sobre a forma da caridade, sobre a forma como se fazer o bem, a benevolência, a forma desinteressada da beneficência, a forma não ostentada, para você não fazer alarde sobre os seus atos de caridade. E ali explica, né, sobre o porquê, basicamente, uma vez feito o alarde, uma vez requerida a recompensa daquela caridade que você faz, você já conseguiu a recompensa ali mesmo no ato material, seja através de um agradecimento de quem recebe, ou sobre a súplica de um pedacinho no céu ali que você já requer ali na hora. Então, essa é a caridade interessada. Você pediu, você terá só isso. Então, eu me lembro que tem um conceito no direito que chama, em latim, o direito usa muito latim, né? Chama bis in idem, que é você receber 2 vezes sobre o mesmo fato gerador. Então, assim, se você já recebeu a recompensa material daquilo que você doou, não espere a recompensa moral, a recompensa do alto, a recompensa que se tem em relação, de fato, à sua evolução espiritual. Então, não espere bis in idem. Se você quer o agradecimento, quer que todo mundo saiba, uma vez que todos saibam, você já recebeu. Então, está pago a sua benevolência. Enfim, basicamente isso está dentro do conceito de ostentação, do interesse na caridade. Tem a segunda parte, que ela é colocada a partir de 2 histórias. Uma do Anjo da Consolação, foi no final da primeira parte ali do estudo com Anderson, e o do óbolo da viúva. O óbolo é o donativo, né? O óbolo é como se fosse a esmola, né? A esmola da viúva. Ali se tem o que Kardec coloca com isso, com essas metáforas, no estudo dessas metáforas, desmistificar aquela ideia de doação material, né? Que só doa quem é rico, só doa quem tem para doar. Enfim, ali tem a ideia do quanto o óbolo da viúva, que era alguém nada abastada, que ali na história só doou 20 centavos, e eram os 20 centavos que ela tinha, como aquela caridade feita por ela era muito maior quando comparada a um grande donativo dado por um rico. Então, ali desvirtua-se essa ideia de doação material. E hoje, e aqui tem o último ponto, que é o convite para o banquete, que é a orientação que se dá, a provocação, né, que se faz a convidar para um banquete em sua casa aqueles que não vão ter condições de lhe retribuir. Então, é a forma desinteressada de se praticar a caridade, de se doar aquilo para aqueles que não têm, que precisam daquilo. Agora, muito se falou, né, sobre a caridade material, e não como um contraponto, mas como um diferencial da caridade moral,
colocando uma indiferenciação da outra. Não em contraponto, mas em diferenciação da outra. E nesse capítulo, né, que inicia-se as instruções dos espíritos, tem 4 ou 5 mensagens de espíritos colocando sobre isso, sobre essa diferenciação de caridade moral e caridade material. Então, queria fazer, primeiro, antes da leitura seca e direta aqui das mensagens, que eu pontuei 3 mensagens dos espíritos superiores, espíritos evoluídos aqui, que auxiliam Kardec nessas instruções, queria contar um caos, em homenagem ao Anderson, contar um caos, um dos causos do Chico, que, enfim, atribuem a ele, né, aquelas pessoas que sempre ficavam ali no centro, que depois escrevem e viram anedotas, as histórias, mas servem bastante para a gente entender um pouco mais a vida e o testemunho desse espírito tão sublime que foi Chico Xavier. O nome que se atribui à história é O Mendigo Renitente. Então, vou ler aqui para ser bem fiel à leitura. Quem conta essa história é um dos personagens da história, né? Que é um médico que sempre era um trabalhador da casa ali, junto com Chico. Narrou-nos que Chico Xavier um dia foi procurado por um médico seu particular, amigo de muitos anos, espírita militante e colaborador em suas obras psicografadas. Ele queria saber o que fazer com um velho mendigo que insistia em dormir no alpendre de sua casa. Não estava preocupado em tê-lo como hóspede em tão precário lugar, mas sim com a má acomodação e a friagem da noite. Já havia alertado o mendigo que, se permanecesse ali, acabaria por ficar doente. Contudo, vendo que seus avisos eram ignorados, dedicou-se a arrumar um lugar onde o mendigo pudesse pernoitar com mais comodidade. Depois de conseguir um quartinho na vizinhança, levou-o para lá. Qual não fora a sua surpresa ao dar com ele de novo na sua varanda na manhã seguinte? Pensando que talvez não tivesse gostado daquele lugar que ele arrumou, procurou então um albergue que o tratasse melhor. De nada adiantou. O velho mendigo voltou a passar as noites no seu alpendre. O médium então falou que o médico amigo não... Então, consultando Chico Xavier, Chico respondeu a esse médico, né, esse que tentava ajudar o mendigo. O que o médico amigo não sabe é que aquele espírito do mendigo carregava consigo um grande complexo de culpa. Passei, então, a narrar-lhe, Chico contando, né? Passei, então, a narrar-lhe as cenas que os amigos espirituais me haviam mostrado. Aquele mendigo, doutor, na existência anterior, havia sido um cruel fazendeiro que expulsara impiedosamente muitas famílias de suas terras, deixando-as ao relento, sem rumo. Depois que desencarnou, a partir daquelas lembranças, formara uma espécie de complexo de culpa. E o sofrimento perdura até os dias atuais, não permitindo que ele permaneça alojado em lugar nenhum, não permitindo que ele se sinta confortável. Chico concluiu. Então, disse ao amigo, ao médico, não adianta tentar melhorar essa situação desse jeito. Deixe-o dormir no seu alpendre. Mais uns dias e ele procurará outro lugar para deitar-se ao relento. Essa situação perdurará até que o complexo de culpa deixe de atormentá-lo. Em nossas cogitações, vem-nos à mente a seguinte lição. Essa não é o que Chico diz, né? O que foi atribuído à pessoa que registrou essa mensagem, né? Esse caos. Para exercer a caridade, é necessário usarmos de bom senso e não insistirmos quando o necessitado se nega a receber o benefício. Sempre haverá uma razão que justifique situações como a que nos foi narrada. Bom, sempre tem a razão da história na moral da história. Nesse ponto aqui, é notadamente ligado a uma tentativa de ajuda muito bem, com muita boa vontade,
uma tentativa de ajuda material, de tentar melhorar as acomodações daquele mendigo. E esse tipo de ponto aqui é onde onde é mais visível para nós que tentamos nos organizar para fazer um trabalho de caridade, de doação de mantimentos, doações, às vezes, de trabalho, uma vaga de trabalho, ou mesmo uma locação, né, ali num lugar de moradia e tudo mais. Mas, muitas vezes, a caridade está envolta em outro conceito, que é um conceito moral. A caridade de ajudar, de dar o tempo, de perguntar, de emprestar o seu empenho, de emprestar o que você tem de informação, o que você tem de paciência, de benevolência para alguém. Às vezes você fica tentando solucionar a dor e o problema aparente de alguém através da forma mais aparente que se apresenta, que é a deficiência material. Geralmente um mendigo, geralmente uma pessoa que tem poucos recursos ali, ou que está precisando de algo que seja muito, muito fácil de constatação. Claro que essa é a forma mais rápida que a nós vem. É fácil a gente identificar alguém quando essa pessoa pede algo material. Ao passo que é muito difícil para a pessoa em situação de vulnerabilidade sequer saber que ela tem uma deficiência de índole moral. A material ela pede, ela está com fome, ela pede comida, ela está com sede, ela pede água, ela está com frio, ela pede um casaco, pede um roupão, pede, enfim, uma manta. É mais ligado às nossas noções humanas ali de problema e resposta. Ao passo que, às vezes, ela está tão absorta, como nesse caso aqui, esse sentimento de culpa do mendigo, né? Às vezes nem ele sabe o porquê que ele está fazendo isso, faz repetidas vezes o mesmo movimento que, em tese, uma pessoa olhando de fora vai pensar, poxa, não faz sentido. Eu estou ajudando esse cara, dei um prato de comida, eu dei um lugar para ele dormir melhor, sem frio, sem nada, e ele continua saindo de lá. E se você perguntar a ele, provavelmente ele não vai saber te falar, porque é de uma índole um pouco mais profunda, tem a ver com provações e questões de vidas anteriores, que elas são muito mais de índole moral. Então, assim, a caridade moral, ela exige muito mais sensibilidade de nós, sensibilidade espírita, sensibilidade cristã, e muitas vezes um nível de empatia. Eu sei que essa palavra hoje em dia é muito mais ligada à questão de empatia material, mas assim, um nível de empatia tão grande que você não apresenta uma resposta pronta para essa pessoa, que a resposta pronta que você tem, você dá a partir daquilo que você vive, daquilo da sua vida, da sua visão. A caridade de índole moral e desse nível tão grande de empatia é aquela que você vai realmente neutro e pergunta e constrói a partir da conversa com a pessoa o que ajudá-la a perceber o que ela precisa, a perceber qual o caminho que ela tem que construir. Não adianta tão e simplesmente você chegar com uma resposta pronta, como é um prato de comida, como é um agasalho, como são essas coisas que são necessárias. Mas a de índole moral, ela é muito mais sensível e nos exige muito mais como irmãos. E nesse ponto que a gente vai passar a ler as mensagens que estão nas instruções dos Espíritos. Então, eu queria usar essa metáfora, né, esse caos, para diferenciar, porque é um caos que tem uma dor que é muito sensível, muito específica, que é esse sentimento de culpa do mendigo, e, ao mesmo tempo, esse sentimento de culpa tenta ser ajudado pela caridade material. Só que as coisas não se encaixam, elas não dá conta. Né? E a caridade moral, claro que essa mensagem aqui não conta, né? Se o médico ele passou a tentar atender com a sua disponibilidade a caridade moral para aquele mendigo. Mas, enfim, o que ele estava precisando era de outra coisa. Nas instruções dos Espíritos, a primeira mensagem é da irmã Rosália, espírito que se apresenta como irmã Rosália. Ela é de 1860, foi escrita em Paris. Ela está no item 9. Diz o seguinte: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos
nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Só uma pausa, um parênteses. No final da semana passada, do dia que eu trouxe uma coleção de frases e provérbios e passagens de outras religiões, sobretudo religiões orientais, que são menos conhecidas para nós ocidentais, que dizem, em outras palavras, essas máximas, que amai-vos uns aos outros, amai o próximo, que é exatamente o que a irmã Rosália está colocando ali, né? Em suma, né, a grosso modo, a regra de ouro, as religiões têm em comum esse preceito máximo, que amai-vos uns aos outros e não faça com os outros o que você não quer que seja feito contigo. Dando sequência. Irmã Rosália, se fossem observados neste mundo, todos seriam felizes, esta de amai-vos uns aos outros. Não dai mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, irmã Rosália, não mais pobreza haveria, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios, onde habitam durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os mais infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sair de vosso invólucro terreno, ao seu corpo, né, um cotejo de espíritos agradecidos, a receber-lhe no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesse saber a alegria que é experimentar ao encontrar o além, aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir. Desejo que compreendai bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos vocês fazem nesse mundo inferior, onde vos acham por agora encarnados. Grande mérito há, crede em mim, em um homem que sabe se calar, deixando que fale o outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que, muitas vezes erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real estão, não raro, muito abaixo. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado, então está falando das duas aqui. Uma não deve obstar a outra, aquilo que eu falei no início. Elas, embora diferentes, elas não se contrapõem. Elas não são uma exclusivamente a outra. São duas coisas que podem perfeitamente e indicado que sejam feitas de forma simultânea, de forma perene. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez estás repelindo um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição a vós, em posição inferior a vós. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu pudera auxiliar algumas vezes. A irmã Rosália contando, né, esse ponto, que ela encontrou lá no mundo espiritual uma pessoa pobre, que ela pôde ter a benesse, a oportunidade de ajudar na terra. Tenho agora de implorar auxílio, ou seja, o pobre material que ela encontrou na terra, onde ela tinha uma posição superior a ele, agora esse pobre que ela encontrou lá no mundo espiritual, é ela quem tem que implorar auxílio a ele. Lembrai-vos de que Jesus disse
que todos somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai nos que sofrem e orai por eles. Mensagem da irmã Rosália. Então, aqui, nessa diferenciação dada pela irmã Rosália, a caridade moral, nesse ponto, seria a meramente de suportai-vos uns aos outros, de não retribuir com violência a violência que lhe é dada, de não retribuir com raiva a raiva que lhe é despejada, de não retribuir com desdém e de chacota aquilo que jocoso lhe é dado, enfim, não fazer um bate-volta, né? Simplesmente ter uma ordem, uma lei de reciprocidade 880, direta. É pelo contrário, agir de forma benevolente, muitas vezes no silêncio. Muitas vezes no silêncio. A gente, lá no capítulo, onde, que, se eu não me engano, que é da paciência, fala da mansuetude, e fala da caridade que existe no silêncio e na não ação. Muitas vezes você não agir num dado momento é sinal de caridade, porque às vezes você teve um baita esforço para conter o seu ímpeto de responder alguém, conter o seu ímpeto de agir de uma determinada maneira numa situação que lhe coloca no limite da paciência. Às vezes o silêncio e a mansuetude naquele momento é caridade. Você está se tornando o ambiente um lugar melhor sem a sua resposta, sem a sua opinião, sem a sua maledicência. Então aqui, essa suportabilidade que ainda nos é tão difícil, dada pela irmã aqui. Só isso seria uma forma de caridade, um dos exemplos dados pela irmã Rosália. Tem outro, dado pelo Espírito São Vicente de Paulo. Ele diz o seguinte: sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade, que é a máxima da caridade, né, encontra ela ventura e consolação. Sede bons, não parai-vos, vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, abri-se-vos ao caminho da felicidade eterna. Ademais, qual entre vocês, ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de alegria, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Aqui só um parênteses, retomando aquela ideia que a gente até deu um exemplo cada um, né? A questão de como as pessoas se sentem bem e como é uma via de mão dupla que paulatinamente vai sendo reconhecida no voluntariado, né? Se doar, como é prazeroso se doar como uma ferramenta de caridade ao próximo. Como isso inicialmente, para uma pessoa muito pragmática, muito materialista, parece paradoxal, né? Parece que não faz sentido, né? Como eu vou ficar feliz tendo menos, entregando algo que eu tenho, se eu podia ficar comigo? Como eu vou ficar feliz simplesmente ajudando o outro e não querendo nada em troca? Se eu podia usar esse empréstimo de trabalho para pedir algo em troca. Sim, seria paradoxal o materialista, mas como no nosso íntimo há uma alegria, há uma satisfação, que a gente não precisa sair também ostentando, mas como há essa íntima alegria na doação, no voluntariado. E aqui São Vicente de Paulo coloca, né? Ademais, qual entre vocês não sentiu pulsar o coração de íntima alegria quando diante de um belo ato de dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente vocês buscassem a volúpia que uma ação boa proporciona, vocês iriam se conservar sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Notai
que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Não vos disse Jesus tudo o que concerne as virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os sentimentos divinos? Por que fechar o ouvido às divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, este livro, consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada, deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que vocês votam esse resumo de leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e, por favor, meditem sobre elas. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem elas, não existem as outras virtudes. Sem a caridade, não há que se esperar melhor sorte, não há interesse moral que vos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador, é a sua própria virtude, dado por ele, Deus, às suas criaturas. Como desprezar, então, essa bondade suprema? Qual coração disciente, bastante perverso, para recalcar em si e expulsar esse sentimento que provém do divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia que é a caridade? Enfim, homens de bem, de boa e firme vontade, univos, continuar amplamente a obra de propagação da caridade. No exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione, já mesmo na vida presente. Sejam unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Palavras de São Vicente de Paulo. Um empurrão, né? Uma injeção de ânimo, de possibilidade de que a todos nós, palavras minhas, tá, pessoal? Já acabei aqui as palavras de São Vicente de Paulo. É uma injeção de ânimo de que a todos nós é possível exercer a caridade moral, que, sobretudo, a nós, que nos é dada a virtude de conhecer e de estudar, de ter acesso a tantos exemplos bons, sejam eles trazidos pelos discípulos na Bíblia, sejam eles trazidos pelas interpretações do Espiritismo, sejam eles trazidos por causos que a gente vive contando de pessoas extremamente grandiosas em sua luta diária, em seu testemunho mesmo, que é a sua própria vida, tantos exemplos de possibilidade de entrega para o próximo, e ainda assim há aqueles que renegam isso e que simplesmente acreditam que isso seja um caminho, que isso seja importante, entendem, ou sei lá, pensam que existe um outro caminho para se chegar à eterna felicidade, para se chegar aos outros sentimentos divinos, de amor, de felicidade, de benevolência, de elevação espiritual, querendo chegar nesse sem passar pela caridade. Aqui já coloca, a caridade é o caminho para isso. Onde vocês estão encarnados, que aqui no invólucro corporal, né, onde nós estamos encarnados, a caridade é o caminho. Chico, ou melhor, Emmanuel, através de Chico, quantas vezes nos coloca isso através de suas mensagens, através dos livros, através das suas histórias, que fora da caridade não há salvação. Salvação por quê, gente? Óbvio,
Salvação porque a gente ainda não está na extrema felicidade. Precisamos, sim, não só sermos salvos, como servir de instrumento de salvação do próximo. Estamos todos num estágio de evolução, estamos todos num estágio de evolução não só de planeta, como de pessoas, né, de indivíduos, em que precisamos sim de salvação. Precisamos sim de evoluir através da ajuda ao próximo. Então, olha que outro paradoxo, né? Porque a irmã Rosália aqui, ela no final da mensagem dela, ela dá o exemplo, né, do mendigo que era mendigo na sua encarnação, mas que quando ela encontra esse mesmo mendigo no plano espiritual, é ela quem tem que pedir, implorar a ele ensinamento. O porquê que ela agradece tanto a oportunidade de ajudar? Por que Chico sempre agradecia tanto a oportunidade de ser uma ferramenta de caridade? Porque se você não tiver essa oportunidade, você não vai ter salvação. Então você tem que agradecer por essa oportunidade. Agradecer a oportunidade de você ter a chance material, a chance intelectual de ajudar. Pois é essa ferramenta que você vai usar para a sua reforma íntima, para a sua evolução, para o seu progresso espiritual. Sem ela, você não progride. Então, a gente tem que agradecer muito as oportunidades de sermos instrumentos de caridade. O João contando na semana passada da ajuda da oportunidade de um amigo dele que deu ajuda, né? Conseguiu dar a carona para alguém, né? Para alguém que estava ali na beirada da rua. Não só deu a carona, mas como depois conseguiu uma vaga de emprego. Enfim, olha a oportunidade que foi dada a esse seu amigo que conseguiu ajudar, né? Casou a necessidade daquele transeunte, daquela pessoa, daquele viajante, com a oportunidade, com o instrumento, com a viabilidade, com o que ele tinha para oferecer. Poxa, nessas horas que tem que agradecer muito, porque você conseguiu ajudar, você conseguiu ser uma ferramenta útil para uma pessoa. Então, muitas vezes, quando uma pessoa assim tá se sentindo rejeitada, inútil, se sentindo em depressão ou mesmo melancólica, muitos dos relatos que essas pessoas fazem é de que elas se sentem sem sentido. Elas não são importantes para ninguém. Ninguém nota elas. Elas não conseguem fazer nada. Nada. Muitas dessas pessoas encontram um pouco só de ajuda, de elemento de ajuda, sendo ela voluntária em algum lugar, pois o senso de importância, o senso de utilidade, o senso que essa alegria íntima que São Vicente de Paulo conta aqui, né, que existe num gesto de caridade, isso vai enchendo ela de energia propulsora para ela sair do buraco que ela está. Se sentir inútil, vulnerável, se sentir que ninguém olha para você, que você não tem importância, é se sentir alguém que não faz diferença, é indiferente ao mundo. Sendo que aqui São Vicente de Paulo coloca, a irmã Rosália coloca, que a todos nós, embora não tenhamos material para doar, podemos todos nós sermos instrumentos de caridade moral. Todos nós. E essa fagulhazinha que vai nos enchendo de energia a sermos voluntários em algo, a termos a oportunidade de nos doar, essa fagulha que vai enchendo a gente, vai deixando a gente com mais vontade de fazer as coisas. Enfim, mais uma mensagem, dessa vez de Carita, o espírito que se coloca como Carita, e, enfim, que é a caridade, de 1861. Está no item 14. Ela fala o seguinte: há várias maneiras de fazer a caridade.
que muitos dentre vós confundem com esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para quem dá quanto para quem recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes ou mesmo com seus amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando mutuamente as suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. Vós, que sois espíritas, podem fazê-lo e sê-lo da vossa maneira de proceder, para com os que não pensam como vocês, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções pessoais, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a caridade para com as brechas para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, os deserdados deste mundo, mas recompensados de Deus. Se aceitam sem queixumes as suas misérias. O que de vós depende? Far-me-ei, vou me fazer compreender por um exemplo. Eu vejo várias vezes, toda semana, uma reunião de senhoras. Vamos lá. Aqui o Espírito de Caridade, a Caritas está dando um exemplo, né? Dessa questão da caridade sem humilhar, da caridade sem forçar a barra, né? Da caridade que todos podem fazer. Aí ela faz o seguinte, vou dar um exemplo. Eu vejo várias vezes, cada semana, uma reunião de senhoras, havendo-as de todas as idades. Para nós, sabeis, são todas irmãs. O que elas fazem? Trabalham depressa, muito depressa. Elas têm os dedos ágeis. Vede como trazem alegres os semblantes e como lhes batem em uníssono os corações. Mas, afinal, com que trabalham? É que vem aproximar-se o inverno e que será rude para os pobres. As formigas não puderam juntar durante o estio as provisões necessárias e a maior parte de suas utilidades está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que durante a estação de inverno sentirão frio e fome. Tende paciência, infortunadas mulheres. Deus inspirou a outras mais aquinhoadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando as suas roupas. Depois, um destes dias, quando a terra se achar coberta de neve, e vós forem lamentar, dizendo, Deus não é justo, que é de vós saiba, dos lábios sempre que sofreis, vereis surgir um dos filhos dessas boas trabalhadoras, e que se constituíras obreiras dos pobres, pois que é para vós que elas trabalham assim. E aos vossos lamentos que se mudarão em bênçãos, dado que o coração dos infelizes o amor acompanha de bem perto o ódio. Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento, vejo chegar-lhes todos os dias os lados às comunicações de bons espíritos. Os homens que fazem parte dessa sociedade lhes trazem sempre em seu concurso, fazendo dessas leituras um agradável recanto para elas. É nós, para recompensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras boa clientela, que lhes pagará à vista em bênçãos, única moeda que tem em curso nos céus, garantindo-lhe, além disso, sem receio de errar, que essa moeda nunca lhes faltará. Caminhando para o encerramento aqui, até
compartilhando com vocês parte do que eu entendi desse exemplo das mulheres que tecem roupinhas, enfim, vamos imaginar que sejam roupas de lã, né, roupas de frio de lã, né, fazem isso durante o verão de uma forma feliz e rápida, né? Aí aquele que chega e pergunta, nossa, mas vocês estão fazendo isso agora? Vocês não vão conseguir vender, não é? Não é época do verão, poxa. Ninguém vai comprar isso agora, não. Por que elas fazem isso de tão bom grado, tão rápido, com um sorriso no rosto? É porque existem pessoas que não tiveram condições de reunir provisões, dando o exemplo da formiga aqui, né? Formigueiro, não tiveram condição de reunir provisões no verão para que no inverno pudesse comprar isso, para agasalhar seus filhos ao relento, ao frio. E elas, que trabalharam no verão, poderão no inverno doar isso. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que me chama muita atenção, que eu acho muito importante, sobretudo para nós que pretendemos fazer divisões de tarefa nos centros, em identificar em cada um a virtude, a aptidão para exercer uma tarefa e respeitar essa aptidão da pessoa. O que eu extraio desse exemplo aqui é quando ele fala dos filhos dessas mulheres e dos outras pessoas, né, dos homens que as ajudam, assegurando a elas as leituras, de quando elas estão começando a perder energia, assegurando a elas as provisões, enfim, que é a rede de apoio de pessoas que têm condições de fazer alguma coisa. Quantas vezes, num dado lugar, num dado momento, uma pessoa se sobressai naquilo que o objeto do trabalho dela vai ser muito bem aproveitado para a caridade. Aquela pessoa que sabe eximiamente fazer os cálculos, ser o tesoureiro de um centro espírita, aquela pessoa que sabe muito, tem muita aptidão para a organização, então pode ajudar na organização das provisões. Enfim, como essa pessoa, ela, muito embora se sobressaia ali ao ponto de todos, ela precisa de uma rede de apoio de tantos outros irmãos que sejam tão importantes quanto ela. De uma rede de apoio que às vezes não aparece nas reuniões, não aparece em lugar nenhum, ninguém sabe o nome dessas pessoas. São os trabalhadores, lá voltando à ideia do anjo da consolação, né, que o Anderson colocou, ninguém sabia o nome da mulher que saía de madrugada e ajudava os pobres. Ninguém sabia se ela era rica, se ela era pobre. Muito embora, na realidade, sabiam, né? Na história conta que ela era rica, mas ninguém precisava de saber disso, ninguém precisava de saber a ostentação do trabalho dela, ninguém precisava saber disso, e quão importante ela é, mesmo sendo uma engrenagem dentro de uma escala de trabalho, onde às vezes uma pessoa se sobressai, porque ela tem aptidão para aquilo. Olha que grande oportunidade aquela pessoa que tem aptidão vai ter de usar essa aptidão para ajudar ao próximo. E ao passo que as outras pessoas que não têm aptidão para aquilo, mas têm aptidão para ajudar sendo, sei lá, ligando, atendendo o telefone, apontando um lápis, talvez para uma pessoa que fique ali, uma anotação. Me lembro muito das festas que a gente fazia na época presencial, festa junina, onde o pessoal, a gente se desdobrava ali para fazer, né? Um ficava ali servindo cachorro-quente, outro no churrasquinho, não era churrasqueiro, mas o outro ficava ali, eu me lembro do Thomas, ele falou, não, peraí, eu sei mexer com churrasquinho, então ele ficava no churrasquinho, só que assim, deu uma fila tão grande ali, que ele teve que pedir ajuda a outras duas pessoas que não sabiam fazer o churrasquinho, mas ela ficava ali pegando o churrasquinho que ficava pronto já no espetinho lá na geladeira, colocando ali, mas todo mundo agradecia só o Thomas, porque ele estava ali no churrasquinho e entregava. Mas tão importante quanto ele eram as pessoas que iam lá embaixo na geladeira e buscavam. Então, assim, mas esse jeito de não aparecer, esse fato de não receber um obrigado, ele só vai afetar aquelas pessoas que estão esperando algo em troca, estão fazendo aquilo de forma interessada. Para aqueles trabalhadores que estão no backstage, que estão ali que estão só no suporte, eles não estão na frente, não estão aparecendo, pouco importa isso, porque a caridade que ele está fazendo é desinteressada.
E ele é tão importante quanto. E aqui colocado que a única moeda que existe no além, a única moeda que existe é a benevolência. A única moeda que existe é a benevolência. Então, essa está sendo vista a todo momento. É a onipresença, a onisciência de Deus. Ela pode ficar tranquilo, isso envolve a sua fé. Pode ficar tranquilo que isso está sendo visto, isso está sendo anotado. Mas não se importe com isso, porque também vai ser uma caridade interessada. Então, é uma linha muito que nos exige muita disciplina, nos exige muita reforma íntima mesmo, muito desenvolvimento, para que, ao mesmo tempo, você se cobre, na medida do possível, em cada vez mais se doar, cada vez mais encontrar maneiras de ajudar e ser útil em caridade, cada vez mais ter aptidões de ter caridades morais, para além das caridades materiais, e, ao mesmo tempo, diante dessa alegria íntima que você vai sentindo, não deixá-la te tomar ao ponto de você simplesmente se orgulhar tanto disso e passar a ostentar isso. Então, assim, é um ciclo que nos exige sempre mantê-la ligada, nos exige muito, muito que a gente se abra, que a gente fique e converse sobre isso com as pessoas, o nosso grupo de ajuda. Por isso é importante a rede de apoio, para aquele amigo dar o toque. Pô, peraí, acho que você está ficando muito vislumbrado, está ficando muito orgulhoso disso, espera aí, não é bem assim, vamos trocar de lugar, fica você aqui um pouquinho, deixa eu ficar aí, porque é assim, precisamos desse salvamento, né, da salvação, e a salvação só vem através do outro, ninguém evolui sozinho, senão a gente não teria sido colocado aqui para vivermos em pares, vivermos em coletivo, vivemos em comunidade. A gente seria colocado cada um numa ilha deserta, para se suportar apenas. Tudo bem, você já vai estar fazendo uma grande ajuda para o mundo se suportar, mas é necessário que você dê mais um passo, né? Como a irmã Caritas colocou aqui, a suportabilidade entre uns aos outros, sem violência, sem maledicência, já é uma grande forma de caridade moral. Então, eu dei esse exemplo do centro porque, enfim, nos exige organização, nos exige, e cada vez que isso se torna maior, cada vez que a aptidão do centro o coloca como alguém que recebe mais doações, para assim ser um instrumento de doação, isso vai demandando da gente, que faz parte dessa estrutura, uma melhor organização e desse toque, de avaliar que, às vezes, uma maior produtividade tem que dar maior destaque daquela pessoa que tem mais aptidão, mas sem deixar de dar importância a todas as outras pessoas que são importantes naquilo que elas se prestam, em meramente estar disponíveis para isso. E com isso, é essa diferenciação de caridade moral e caridade material, sem que uma seja exclusiva à outra, ou seja, fazer uma que é aquela que se busca, que é aquela um pouco mais sensível, que te exige mais disponibilidade e sensibilidade, que é a caridade moral, isso não derroga, isso não faz com que você não precise fazer quando lhe é pedido, quando lhe é colocado, a caridade material. Mas, enfim, que a gente seja instrumento de caridade, que a gente possa ser instrumentos cada vez mais. Bom, 9:05, e queria compartilhar e abrir a palavra para o Jorge, para o João, para o Washington. Não tem nenhum comentário, a não ser te agradecer, Guilherme, é isso mesmo. Eu estava até acompanhando a leitura aqui pelo Evangelho, fica mais fácil para mim para reter. Quando eu leio, minha retina parece que absorve mais, mas leio junto, né? Mas foi ótimo, obrigado. Também agradecer você, Guilherme, por se preparar, por carinho, a dedicação. Muito obrigado. Guilherme, muito bom, te agradeço aí
imensamente aí essa disposição que você tem para passar esse estudo para a gente. E você tocou num assunto, rapaz, que é muito interessante, né? A questão da organização no centro, a questão de distribuição, e você vê o perfil de cada pessoa, né? E, às vezes, a gente... isso é difícil, às vezes a gente não consegue muito acertar, né, nessa visão do perfil da pessoa. Mas eu sempre, quando eu coloco as mensagens diárias, eu tenho aprendido muito com essas mensagens, né, com esses 4 livros de Emmanuel, O Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e Vinho de Luz e Fonte Viva. Cada mensagem é uma lição de vida. Esse, por exemplo, eu não sei se as pessoas têm essa sensibilidade ou esse momento de ouvir e fazer uma análise, mas tem muito a ver com o que você falou hoje. Eu vou só ler uma partezinha aqui dessa que eu mandei hoje, né? Diz o seguinte, olha, a maioria dos tarefeiros, quer dizer, apresentam-se muitos operários ao senhor do trabalho diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do mestre não segue além do cultivo de certas flores, recua à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Então, eu fico pensando, né? Isso é para todos nós, né? Eu estou falando que eu estou mandando a mensagem, não estou falando que são para as pessoas, para mim também. Às vezes a gente quer só uma tarefa nobre, né? Que é uma tarefa, isso aí não, varrer o centro, não quero, né? Fazer isso ou aquilo que a gente acha, na nossa concepção, que é um serviço menos nobre, às vezes a gente não quer. Então, a gente encontra muito, essas pessoas cruzam os nossos caminhos e também a gente cruza os caminhos das pessoas e tem essa dificuldade, né, cara? Porque, olha né, toda essa informação que você traz para a gente, esses espíritos dando aí essas mensagens lindas, dizendo, né? Igual a irmã Rosália falou, por exemplo, só se suportarem. Se suportarem. Já o São Vicente de Paulo vai falar, amai-vos uns aos outros. Então, olha só, são, né, momentos em que a gente vai crescendo, aprendendo, mas a gente tem que se trabalhar muito para realmente pegar aí, né, crescer um pouquinho. E a doutrina espírita, ela é um leque, né, de oportunidade, como foi essa página de hoje, que foi o título Campo, né? Ou seja, o campo é vasto de oportunidades, basta que a gente consiga enxergar, mas às vezes a gente deixa passar batido essa oportunidade sublime, e já quer, como fez André Luiz, chegar no nosso lar e querer ser médico. A gente tem muito disso. Mas é isso aí, meu irmão, muito bom. Valeu, tá? Obrigado, João. A gente quer, somos trabalhadores de última hora, não podemos escolher o trabalho, não. Por falar em André Luiz, né? Você citou, no nosso lar mesmo tem um exemplo que impactante, acho que vocês vão se lembrar. Logo que o André Luiz começou as primeiras caminhadas no nosso lar, ele foi reconhecido por uma pessoa que tinha sido paciente dele, que ele tinha ajudado, não é? E essa pessoa estava no estágio muito melhor do que ele, né? E ele era um médico que a tinha atendido lá, no tipo pro bono, né? E ele estava ali, ela estava superior, mas ele reconheceu aquela caridade que ele fez para ela, caridade profissional até, não era nem muita caridade, não, não deixa de ser caridade, mas era o trabalho dele ser médico, né? E a secretária que deu um auxílio, ele deu uma forçada para atender essa mulher. Exatamente. Né? Então, quer dizer, aí a coisa reverteu, parecido aí com essa história que você contou, né? Isso aí é o mendigo e o Lázaro, cara. É. Bom, não, o Lázaro, né, o mendigo e o rico, né? Isso aí. Vou fazer
leitura breve aqui de uma mensagem de Emmanuel para a gente encerrar e, em seguida, fazer a prece, encerramento. A mensagem chama O Perdão Desata Quaisquer Algemas. É curta. Diz o seguinte: não temas as provas de hoje. Supera o mal com o bem. Todos temos um amanhã. No entanto, porque o futuro nos pertença, não menospreze o momento de agora. Se sofrestes desgosto, não lhes conserve os remanescentes no coração. Esquece as afrontas e as ofensas. O perdão desata quaisquer algemas entre vítima e agressor. Ela serve sempre. Não cultive enfermidades imaginárias. Não te amofines por aflições que talvez não chegues a conhecer. Emmanuel. Então, pela mensagem aqui, ela está num capítulo que fala sobre amargura. Nunca tive amargura. Se a gente soubesse, é igual a história do Chico aqui, que fala do médico, né? Espera aí que eu vou te contar como é que é a história desse mendigo por como os irmãos, eles veem no mundo espiritual, que é como se ligasse a tecla SAP, né? Se a gente conseguisse ligar a tecla SAP da força de um perdão, ver o quanto bem isso faz, que é um verdadeiro remédio para amargura, para tantas coisas, a gente, inclusive, ia correr atrás do perdão. A gente ia correr atrás para perdoar rápido. Mas não, a gente fica remoendo. Enfim, esses remanescentes do coração. Bom, aproveitar o momento para pedir a todos os espíritos que nos acompanham nesse dia de estudo, que nos auxilie em suas formas de observar, de ver o mundo, de ver como nós nos portamos, como nós interagimos uns com os outros, e que de suas próprias sabedorias nos intuam no caminho para que a gente se aperfeiçoe, para que a gente desenvolva a habilidade de sermos cada vez mais instrumentos de benevolência, instrumentos de caridade, de ajuda, de amparo, de um colo, de um ombro, de um ouvido, de um sorriso, de um abraço, que nos ajude a perceber quais aflições daqueles que a todo momento passam pelo nosso dia a dia e que merecem mais a nossa atenção, que nos ajudem a perceber quais as nossas aptidões podem ser transformadas em gestos de caridade para os irmãos, sejam aqueles mais próximos, os amigos, os familiares, que muito embora não aparentam precisar de auxílio, de amparo, estão precisando. Que em contraposto a isso, que também ajude aqueles que passam por nós todos os dias, de que percebam o que nós, muitas vezes, precisamos de amparo, de um ouvido, de um tempo, de um gesto, de um olhar, e que nos ajude a sermos instrumentos de benevolência uns dos outros, que nos ajude a não responder às provocações, que nos ajude a sermos mais mansos e pacíficos diante das violências que nos cercam, que nos aprimore e nos aperfeiçoe como ferramentas de caridade moral, que nos amplie esse vocabulário, que nos amplie este conhecimento, para que cada vez mais possamos,
por nosso próprio esforço, perceber qual é o tipo de ajuda, o tipo de amparo que cada irmão nosso necessita naquele momento. E que nos ajude a intervir de uma forma respeitosa, de uma forma adequada, para que não humilhe aquele que receba e para cuidar de não nos orgulharmos de forma assoberbada com o bem que fazemos. Agradecemos e pedimos amparo e paz no fim deste estudo. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Obrigado, pessoal. Vou Graças a pausar Deus. aqui a gravação.